Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui agora com a Mônica Xavier, finalmente. Havíamos programado fazer uma conversa, uma live lá no Instagram, mas infelizmente por algumas questões técnicas não deu certo. Nós driblamos aí a limitação e vamos fazer aqui essa conversa gravando aqui no Zoom. Bem-vinda, Mônica. Obrigada aí pela Olá, companhia. obrigada. E aí eu queria contar um pouquinho, né, Mônica, por que dessa conversa, né, da onde que ela surgiu, essa ideia dessa pequena série agora de conversas que eu comecei fazendo, meio bem despretensiosamente, uma conversa entre amigas, e que nós aí descobrimos que tem uma vontade muito grande de olhar para as formas possíveis para a gente desmontar esse patriarcado pedaço por pedaço, né? Que é algo causado, um sistema que tem causado tanta dor, tanta diferença, tanta violência. E, e aí, pensando nisso, uma das coisas que me parece muito fundamental é olhar para as diversidades de modos de vida, de existência, e que a gente compartilha, né? Que compartilha nos vários lugares no país, nos vários territórios onde a gente convive. Como é importante recuperar essa dimensão também das sabedorias ancestrais, né? Das vivências comunitárias, a partir de quem realmente tem essa vivência comunitária. E especialmente nesse momento, né, em que a gente está vivendo um momento tão desafiador de uma negligência do poder público em relação às populações mais vulneráveis, e como é importante a gente entender que existem iniciativas que já estão acontecendo, iniciativas muito importantes, muito relevantes, muito bonitas, como as que você vai narrar para nós. E, mais uma das coisas que me motivou, né, a ter essa conversa, a te convidar e ter a satisfação de você aceitar bem prontamente, foi ter ouvido numa dessas lives que eu tenho acompanhado uma pessoa dizer: porque o povo brasileiro não tem noção de pertencimento e nem de comunidade. Né? E aí eu falei, não, Imagina. peraí. Essa é uma fala que ela vem de um lugar de bastante privilégio, né? De um lugar de uma visão de uma determinada classe social, que é uma classe média urbana, porque o que a gente observa, especialmente aquelas de nós que estão mais atentas às dinâmicas que fogem, né, dos outros lugares que não são classe média urbana, o que a gente observa é que não é bem assim. Né? A gente tem uma diversidade imensa de territórios no Brasil, não dá para generalizar e dizer que em todos os lugares é igual, mas venho observando até a partir da minha pesquisa, né? E naquele momento que eu ouvi essa fala, eu estava muito ativada, porque eu tinha acabado de ouvir uma conversa com lideranças de ocupações, mulheres que lideram ocupações na periferia de Belo Horizonte, né? São 5 Uau. ocupações que existem lá. E elas também estavam falando exatamente de como, nesse contexto da pandemia, as ações comunitárias e solidárias de cuidado mútuo estão acontecendo com muita potência. Né? E aí eu lembrei de você, imediatamente. Falei, nossa, a Mônica também tem histórias para contar. É, muitas. Então, muitas, imagina. Então, eu fiz esse convite, né? E como eu te falei, eu quero muito mais te escutar do que falar nesse momento e trazer essa dimensão, né? De como é importante olhar para o território como um lugar de potência. E território é que a gente não está falando, estou pensando muito no Milton Santos aqui, quando eu falo de território, a gente não está falando de espaço físico só, né? A gente está falando de uma noção de lugar que é
um evento, como ele diz, um evento espaço-temporal, né? Então tem toda a dimensão histórica, toda a dimensão das relações de poder, toda a dimensão econômica, política que ocorre naquele determinado território e que faz com que ele se configure como algo muito único e que, portanto, precisa de ações de cuidado que sejam muito pensadas para aquele determinado lugar, né? Mas, Só te interrompendo um pouquinho, a Ivone falou que está tentando entrar, não está conseguindo. puxa, então, a Ivone Gazola, né, diretora da Pazes ali, sede de Brasília da Pazes, está tentando chegar também, que é um privilégio tê-la conosco presente, né? A gente perdeu por um lado a live, mas por outro ganhou a possibilidade da presença dela. Então é possível que ela entre ainda, né? A gente vai. Ela está tentando. Ela falou que não está indo, mas está tentando. Então vamos aguardar. Assim que ela Está conseguir, aberto, né, para ela está como aberto para ela, participante. sem dúvida alguma. Muitíssimo bem-vinda. Tomara aí que ela consiga. Então, você quer contar para nós, começar a contar para nós um pouco, Mônica, sobre essa edição? Então, esse incômodo assim, né, que te levou a esse tema foi o mesmo incômodo que nos tocou no início da pandemia, porque você ficar isolado já era um desafio. E você ter a sua memória, né, extremamente calada era uma coisa que começou a incomodar a gente demais. E no Rio de Janeiro e tudo, estava muito forte o movimento das quentinhas para a população de rua e tal, né? E aí, assim, no decorrer disso tudo, nós vimos, né, assim, muitos movimentos preocupados com a rua e, e a gente viu a favela mesmo, né, não tão preocupada com esse momento do isolamento, porque a favela é um grande quintal, né? Mas a favela, ela se reinventa o tempo todo e ela se retroalimenta, né? Então, isso é muito presente assim, no trabalho que a gente já realiza com o Pazes. O Pazes, ele foi fundado, a sede dele fica em Brasília, na Ceilândia, na área rural. Então, ele tem um perfil muito comunitário, muito voltado para a família. O outro núcleo do Pazes é na favela do Sol Nascente, que é uma das maiores favelas de Brasília. O Pazes também tem o outro núcleo na divisa com Goiás, no Quilombo Calunga. E aí, sempre a gente trabalhando essa linha. A família para a gente é muito importante, valores familiares. Então, quando você fala, né, de família, quando você se remete à família, você não está falando de família perfeita. Você está falando de muitas gerações, dentro das gerações, né? E que a primeira escola que qualquer ser humano tem é a família. E essa família imperfeita, que convive ali três gerações juntas, tem muito que aprender junto o tempo inteiro, né? Porque você imagina, a mãe está moldando o caráter do filho, né? E, ao mesmo tempo, a mãe tem que também aprender com o filho. E vice-versa, né? E os avós moldaram o caráter daquela filha para que ela passe adiante. Então, isso é muito constante na cultura familiar e na base popular, porque como a gente é desprovido de muitos recursos, as famílias são numerosas dentro de quilombos, favelas, dentro da periferia em geral, né? Então já virou uma questão social a família se aglutinar. Então, assim, falar de aglomeração na favela não é complicado, porque até mesmo no mapeamento que a gente fez, por exemplo, a menor família que tinha, a gente fez um mapeamento com 400 famílias, a menor família que tinha era composta por 2 pessoas, né? Então, isso na favela é uma raridade. E a maior era composta por 14 pessoas na mesma residência.
E a média sempre de 8 pessoas. Né? Então, assim, você imagina um ambiente de 8 pessoas em casas, isoladas por conta do coronavírus, né? Você imagina fazer aquela comida ali todo dia. Não dá para você inventar muito num cardápio no momento que está quase todo mundo desempregado. E aí vem justamente a sua memória afetiva, ela começa a trabalhar, né? E a gente já estava entrando no outono. E eu lembrei muito, assim, a gente lembrou muito conversando e tal, né, de fazer uma sopa. Aê, Ivone, chegou! Bem-vinda, Ivone. Olá, E meninas. aí a gente estamos aqui comentando assim como surge a questão da sopa, questão da afetividade, né? Do trabalho do Pazes, assim como família, de trabalhar famílias. E aí eu estou contando um pouquinho para a Angélica essa experiência, né? De que assim, sopa é uma coisa que vem da vovó, né? Que vem dos nossos vovós, dos nossos avós, das nossas avós. Pegou um resfriado, faz um caldo, faz uma sopa. Olha o que tem na geladeira, entendeu? Aproveita ali aquela cebolinha que está ficando seca, né? Aproveita aquele pedacinho de abóbora, né, que tá ali. Ou então vai no sacolão, vai só tem pouco dinheiro, mas vai conseguir trazer um pouquinho de cada coisa. E sempre assim, né? Ah, tá resfriado, então tem que ter um caldo. A família do meu avô é do Recife, né? Então o nordestino fala muito sopa suadouro. Ah, tem que suar, se tá com febre. Toma um caldo de suadouro, tem que suar e tudo, né? E isso veio muito na memória, assim, né? A gente conversando no Pares RJ, assim, entre nós, assim, né? Tá vindo outono, né? Então a questão do coronavírus é uma doença assim que, se a sua imunidade não tiver em alta, você está muito mais propenso a adquirir o vírus, né? Então a sua recuperação também vai ser mais lenta. E geograficamente, a comunidade aqui no entorno, a gente fica de costas da Baía de Guanabara. Então as casas são muito úmidas, são casas pequenas, úmidas, e como a gente falou, são residências numerosas. Né? No mapeamento que a gente fez, assim, com 400 famílias e tudo, a família com menos contingente, 2 pessoas, a média de família, 8 pessoas, e o máximo de 14 a 15 pessoas na mesma residência. Então você imagina como é a qualidade de vida dentro de uma residência dessa, úmida, todo mundo junto, ao mesmo tempo muito triste, muito assustado com a atual conjuntura, porque em abril ainda estava tudo muito recente. Então, assim, como parar tudo, né? Criar as crianças dentro de casa, adultos desempregados, como fornecer uma alimentação com as proteínas necessárias no momento de total ausência, no momento de perdas, porque as perdas começaram a acontecer, porque daqui a pouco você soube que um vizinho foi contaminado e que não está em casa e que foi internado. Como você explica isso para a criança? Né? Ah, é um vírus, pega no ar. Eu me lembro, meu filho faz aniversário em maio, meu filho fez 10 anos. Na hora de apagar a velhinha, aí ele olhou para todo mundo assim, mas como eu vou fazer isso? É o coronavírus. Né? Aí eu falei assim, meu filho, você pode apagar a velhinha, né? Vai dar tudo certo. Aí depois que ele apagou a velhinha assim, na hora de fazer o pedido, até o momento dele fazer o pedido, ele continuou pensativo, né? Assim, nossa, mas esse negócio de coronavírus, ele, mãe, mas não passou pro bolo, do bolo não vai passar assim para todo mundo? Eu falei assim, meu filho, existem muitos estudos que a gente ainda está desenvolvendo para saber exatamente, né, como o vírus se propaga, mas vamos tentar, né, na medida do possível, manter o distanciamento, fazer todas aquelas regrinhas que você está aprendendo, né, que a gente está exercitando em casa. Então, assim, isso eu pude ver isso na memória dele. A gente já tinha feito uma edição do Sopão, né, e ele também me lembrou muito isso, porque ele foi uma criança que ele tem bronquite asmática. Então, assim, ele mamou por muito tempo peito. Ele foi preguiçoso para mastigar. Então, sopa era o alimento predileto dele. E quem começou a fazer as sopas dele foi a minha bisavó, foi, no caso, a bisavó dele, a minha avó. Então, a minha avó fazia as sopas para o Malcolm se alimentar. E quando ele via aquilo tudo coloridinho, né, picadinho,
ele tinha mais atração de se alimentar. E aí foi algo que reforçou na gente mais ainda, assim, pensar e desenvolver o sopão da imunidade, tocar isso para frente e os desafios, né? Porque ao longo desse processo o sopão ele foi crescendo, a gente foi conseguindo doadores que doaram os ingredientes. Aqui no Rio de Janeiro, assim, pô, Deus foi muito maravilhoso com a gente, porque a gente conseguiu parceiros do Orgânico Solidário. Então, assim, todas as nossas edições, a gente tem 70% de ingredientes orgânicos. Bom, que Então, maravilha. foi apresentar para a favela um alimento orgânico, né? Eu me lembro que a gente ganhou uma cesta, que foi do Clube do Orgânico, para distribuir para uma família da ocupação daqui de Vigário do lado de fora. Aí teve um menininho que quando ganhou a cesta, assim, ele perguntou para a mãe, ai, tem cheiro de fruta. Aí ele foi e abriu. Aí ele falou assim, mãe, tem banana. Ela, meu filho, tem banana. E a gente estava conversando, né, que era um alimento orgânico. Aí ele olhou para a mãe dele, deu um sorriso, segurou a banana e falou assim, é igual. E assim, eu fiquei amarradona, até postei no nosso grupo da equipe a foto dele, que eu fiquei encantada dele falar assim, é igual, porque o orgânico estava soando ali como um palavrão para ele, né? E só de saber assim que o orgânico era o formato ainda, né? Embora a cultura do agrotóxico, acho que ela tem 60 anos, né, no Brasil, de forma muito forte, mas eu acho que a minha geração ainda chegou a comer alguma coisa um pouquinho mais natural. E aí a gente o tempo todo a gente retomava e retorna a esses valores ancestrais, né? Porque a gente viu que o coronavírus chegou muito forte, né? Eliminando assim a nossa memória, porque quem sofreu primeiro foram as pessoas idosas. Então você vê, né, o potencial arrasador dessa doença que começou eliminando o passado. E é possível construir o futuro sem olhar para o passado, né? A gente tem que se fazer essa pergunta o tempo inteiro. Então, você olhar para trás, assim, então, assim, você, né, ter essa ausência para a gente, isso era muito grande. Mas a gente sentia, assim, a presença do sopão. E o sopão, ele é feito de forma coletiva. Então, cada um traz o seu saber, né? A preparação dele. Nós somos um grupo, né, de cristãos. Então, assim, nós vivemos um evangelho sem preconceito, né? Não é a cultura do boi, da bala e da Bíblia, como meus amigos me zoam o tempo todo nisso, assim, cara, logo você, calma, gente, Senhor Jesus é negão, entendeu? Aí é de Nazaré, assim, Nazaré é uma favela, se bobear, pior que a nossa, entendeu? Pelo amor de Deus, não é o europeu do olho azul, entendeu? É uma outra vertente mesmo, uma outra parada, né? Então, assim, para a gente tocar nesses valores com as pessoas foi muito bacana, porque era o único momento que esses grupos, né, as pessoas, os fazedores, né, se reunia para fazer um alimento, para pensar no próximo, né, e pensar positivamente e entregar, porque a gente faz um papel das pessoas virem nas unidades, mas a gente fez um papel de entregar de casa em casa. Então, assim, nossa, a pessoa ela era surpreendida de abrir a porta e ter um alimento pronto. Então, isso para a gente foi muito, assim, muito importante, o sentido de que alguém lembrou da gente e trouxe para a gente um alimento pronto. Porque eu não sei se eu cheguei a falar isso no início, a gente iniciou o nosso mapeamento aqui no Rio de Janeiro com recortes muito específicos dentro da favela, né? Então, assim, a gente trabalhou e está trabalhando muito ainda os hipertensos. O nosso cadastro é feito através das mulheres, né, que em sua maioria são chefes de família. Então, a gente encontrou muitas pessoas doentes crônicas, como mulheres hipertensas, mulheres diabéticas. Então, assim, elas receberem um alimento pronto, para elas foi incrível, assim, caramba, eu sou chefe de família, estou o dia inteiro cansada, né? E no final da tardezinha receber uma sopa pronta, que vai alimentar todo mundo, receber uma palavra de afeto, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, receber uma palavra, assim, né, de Deus, sem propaganda, né, de grandes promessas,
mas uma palavra simples fez a diferença e está fazendo a diferença, e é o que mais nos motiva, apesar dos inúmeros desafios, né? Mas é o que mais nos motiva. É bonito, né, Mônica, te ouvir, porque você traz todas essas dimensões do afeto, da nutrição, dessas necessidades tão básicas, né, para manter a Porque, por sobrevivência. exemplo, a gente quando fala de alimento orgânico, pelo menos aqui na capital do Rio de Janeiro, ficou uma coisa muito centralizada para a Zona Sul, Uhum. se tornou um alimento mais caro, onde a nossa população, em sua maioria, não tem acesso. E os pequenos grupos de agroprodutores e tudo, né, eles estão com muita dificuldade nesse momento. Então, para a gente disseminar isso e fazer essas parcerias, conhecer essas pessoas, está sendo assim desafiador, mas o coronavírus descortinou não só uma economia decadente, mas assim tem mostrado para a gente assim que tem pessoas batalhando aí, pensando no amanhã, pensando no outro, mas que olhou lá atrás, que tinha também um avô que cultivava uma horta, que antes de ter uma chácara, de ter uma fazenda, tinha uma hortinha dentro de casa. Né? Uhum. Então, isso para a gente que foi importante, assim, olhar esses valores e ter ainda esse olhar. É. Eu tenho dito, né, que dentro de todos esses desafios que a pandemia trouxe para nós e que não acho que a gente precisa, não vejo como, não, o que a gente está, não vejo um lado bom na pandemia. Eu acho que a pandemia é ruim por si, são muitas vidas perdidas, são muitas, enfim, não tem nada de bom nessa experiência, no meu ponto de vista. Porém, acabou o modo de lidar com ela acabou visibilizando essa rede de relações que estava muito invisibilizada, né? Essa rede de interconexão, de como a gente está mesmo, como a gente é interdependente, né? Como as pessoas dependem umas das outras para viver bem, né? E especialmente, como a gente estava falando, eu acho, nas comunidades que estão mais vulneráveis, como as comunidades nas quais a Pazes tem atuado, que estão também sofrendo uma negligência do poder público e não tem um apoio suficiente, né, para que as pessoas possam ser bem cuidadas, revelar que essa rede de interdependência existe é muito importante, né, para a gente poder, inclusive, co-criar ações possíveis de cuidado. E aí, eu queria ouvir um pouquinho a Ivone. Bem-vinda, Ivone. Estamos nos conhecendo Olá, agora, que fiquei muito contente que a Mônica me falou que você estava disponível para participar da conversa também, né? Você é diretora da Pazes lá na sede de Brasília, que atua olá. no Quilombo Calunga, não é? Quilombo Calunga, isso, em Goiás. Em Goiás, sim. E aí, você gostaria de contar um pouquinho para nós da experiência de lá? Como é que está sendo lá? Então, o Pazes, em Brasília, ele está na área rural. Então, a gente sempre teve esse contato aqui, mesmo estando na capital federal, com os excluídos mesmo. Então, a gente não tem apoio governamental, mas para ter os documentos é uma exigência muito grande, então eles entram na instituição diretamente, porque a gente tem o CDCA, que nos municípios é CMDCA, a gente teve que ter inscrição no CAS, no Conselho de Assistência Social, e aqui em Brasília a gente precisa ter inscrição na Vara da Infância e Juventude, no Ministério Público dos Territórios e no Ministério Público do Trabalho. Então, esses órgãos começaram a fiscalizar a gente, mesmo sem apoiar, só para entregar documentação. E uma das nossas demandas sempre é o sistema é inoperante. Para mim, essa é a palavra mais cabível. Há 10 anos a gente atua nessa área rural e há 5 no Quilombo. Para você ter ideia, lá no Quilombo, você dá um giro de 360 graus e você só vê montanhas. Então, é uma terra, é um território muito grande. O povo,
A Mônica falou que a gente é cristão, né? Mas eu estou indo no Rio, inclusive, para remodelar essa palavra, porque a gente é semeador de esperança e do amor, porque até essa palavra hoje eu sou confrontada com ela, porque quando a Mônica mesmo colocou que Jesus é negão mesmo, e a gente veio do gueto, a gente é, sabe, excluído desde o começo, como ele foi. Então, eu, inclusive, nesse novo treinamento que a gente vai agora, dia 22, eu estou chegando no Rio, a gente vai falar especificamente disso e vamos remodelar essa nossa fala de quem nós somos. Porque semeadores de esperança e de amor, certamente nós somos. E eu creio que nessa fala a gente representa o Messias, aquele que veio anunciar as boas novas, né? Então a gente vai falar sobre isso, mas eu só citei isso para dizer que é certo que esse mundo espiritual lá conspira tanto em favor daquele povo que é inexplicável hoje você dizer como eles sobrevivem lá há centenas de anos. E você chega, é uma África aqui no Brasil, é muito grande o território, não tem estudo demográfico de lá. A cada vez que a gente vai, vem mais uma família e todo mundo lá se conhece como Calunga. Então, você conversa com uma família, da onde é o seu pai? Ah, é lá do Calunga. Aí a gente vai lá no Calunga, que essa filha falou que o pai dela é, bem da serra mesmo, no pé da serra. Quando a gente chega lá, a gente pergunta, para onde sua filha foi? E aí ele responde, ela foi para o Calunga. Então, tudo é Calunga, mesmo que seja de 60 km de distância, que essa foi a quilometragem que a gente percorreu para chegar lá no pai dessa referida Calunga. Então, não tem estudo demográfico, muitas pessoas estudiosas foram lá dentro e fizeram alguns trabalhos, sim, que inclusive eu estou estudando nesse momento, alguns artigos sobre o território Calunga, mas eles fizeram documentos teóricos. Uhum. E eu, como assistente social, eu trago sempre uma fala assim, de dois instrumentais. Chegar na região e fazer uma escuta sensível, como ferramenta de trabalho, ouvir eles, ouvir a história, valorizar isso, né? Essa ancestralidade deles, que inclusive manteve eles até ali. Eu gosto de fazer isso tudo sem nenhum pinguinho assim de placa de religião. Para mim, religião não salva ninguém. Então, eu falo isso em qualquer lugar, até num púlpito de uma igreja cristã evangélica, né, assim denominada. Não tenho medo, porque para mim, de fato, religião não salva. Mas essa força espiritual, inclusive a que eles trazem lá de trás, e também sem falar de religião nenhuma deles anterior, tá bom? Mas tem uma força tão grande que mantém eles vivos, porque eles não são magrinhos, cheios de ossos aparecendo, como a gente vê na África. Eles conseguem se sustentar. As mulheres de lá são muito limpas, elas conseguem fazer assim, milagre mesmo com o que o cerrado dá para elas. Então, quando a gente vai lá e leva... Eu já tive gente que andou léguas para pegar feijão e fubá. E eles foram muito felizes, e aquilo me tocou muito, essa imagem ficou na minha mente, porque apareceram mais quilombolas do que o que eu esperava. Eles vão comunicando para outros, né? Agora a gente marca, é o último sábado do mês que a gente vai. Quando há alteração, a gente avisa. Mas é o último sábado do mês. Então, tem Calunga que anda léguas para chegar aonde a gente vai. E aí o que a gente levou nessa ocasião foi muito pouco. E alguns quilombolas levaram lá para suas casas 2 quilos de feijão e 2 quilos de fubá. Você precisava ver a alegria deles em levar aquele alimento diferente, porque eles comem o que o mato dá, né? A mandioca, que é a empinha, aqui é mandioca que chama, as frutas do cerrado, cajuzinho, o piqui. E aí eles, a única coisa que eles fazem lá é farinha. Uhum. Então, o sopão da imunidade, por exemplo, é algo que a gente está planejando inserir lá como metodologia continuada. Mas para isso acontecer, vai acontecer sempre quando a gente for e vamos realizar. Mas para isso acontecer de forma continuada, a gente agora vai instituir lá
a construção de hortas, eles vão ter hortas. E para isso a gente vai ter que comprar terra preta, porque a terra de lá é muito cascalhada. Lá é muito longe, então de Brasília para mim chegar lá é 400 e poucos quilômetros. A gente consegue fazer em 4 horas de viagem. Mas para levar esse recurso daqui de Brasília para lá fica longe. Então agora a gente está dialogando com um comércio local que é pequeno, é em Teresina de Goiás, é um comércio bem pequenininho, mas a gente está fazendo isso lá. Então, a gente trabalha fora do sistema político e governamental. Então, Angélica, eu queria apresentar o PASI para você com essas duas vertentes, assim, para você gravar mesmo. Nosso hall de trabalho, a nossa base é os amigos do PASES, que a gente chama. E quando eu falo amigos do PASES, eu não estou falando só do PASES, a instituição que nós fundamos e que hoje nós estamos aqui, né, participando ativamente. Eu falo de ser amigos cheios de paz. O PASES é algo que traz para a gente assim, você ser cheio de paz quando tudo ao seu redor, todas as circunstâncias dizem ao contrário, entendeu? Então, é um pouquinho disso. O PASES começou na área rural de Ceilândia, no DF, e você pode ter certeza, tem muita dificuldade onde a unidade está, não temos nenhuma das políticas públicas aplicadas aqui nessa região, é um descaso total. Inclusive, eu me sinto muito bem em chegar no Rio, que eu sou carioca, chegar no Rio e entrar para a favela e ouvir o barulho, ouvir as casas, ouvir as falas, ouvir as pessoas, o abraço, o sorriso, do que me manter aqui tendo que dialogar com a esfera governamental. Eu estou no PASES dirigindo há 10 anos, é a minha terceira gestão. Eu não quero a quarta como dirigente, eu quero trabalhar na diretoria de projetos e captação de recursos. E aí, então, daqui 2 anos, quando esse mandato vencer e outra pessoa assumir a direção, eu quero ir bater de frente, mas eu estou preparando, assim, tipo um exército, como a combatente Xavier aí, para a gente poder ir dialogar com o sistema, porque a gente vai ter que ir pronto para a guerra. E é uma guerra muito mais perigosa do que a que a gente acha que enfrenta dentro de uma comunidade ou dentro de um quilombo, que são com os animais, ou dentro da área rural, que também tem muito tipo de práticas ilícitas na área rural. Então, a gente está se preparando para isso e convocando aí mais pessoas, né? Amigas do PASES, que são pessoas cheias de paz, para somar com a gente e a gente também somar com cada um. Obrigada, Ivone. E eu estava te ouvindo falar, né, e pensando aqui, a Mônica e eu nos conhecemos porque nós duas começamos a trilhar um percurso parecido, né, de estudo, de investigação, de prática da não violência. E aí nós nos conhecemos através de um amigo em comum muito querido do Rio, o Caio. Eu sou de São Paulo, mas eu estou morando no Rio agora, há um tempo. E ao te ouvir, faz muito sentido para mim, é, muito fascinante encontrar, né, os pontos de contato entre essa prática e essa realidade que você narra, né? Especialmente essa questão do saber que existe já dentro do território. E como é importante olhar para esses saberes, também algo que a Mônica traz bem forte quando ela fala das comunidades no Rio, do quanto já existe uma sabedoria ali do local. Né? O Gandhi, que é um dos grandes inspiradores aí do movimento da não violência, ele cunhou, né, um termo para se referir a isso, um termo em sânscrito que ele se chamava de Sarvodaya, não, desculpa, Desvaraj, que é a ideia de que existe uma sabedoria local e que a gente precisa ouvir a sabedoria desse local, que a gente precisa aproveitar o que já existe, né, como saber. Exatamente. Respeitar. Eu sempre chego nos locais e aí
hoje há uma expectativa quando eu chego, as pessoas achando que a gente já vai chegar fazendo e etc. E eu entro nos locais fazendo 2 tipos de trabalho, que para mim é um trabalho. Eu, como assistente social e educadora, eu entro com essas 2 ferramentas, que é a escuta sensível. Então, tá todo mundo esperando eu fazer e eu só quero ouvir, né? Quero ouvir, quero saber as histórias, quero... para atuar na segunda ferramenta, que é a observação participativa. Essas 2 são ferramentas de trabalho. E aí, então, quando eu começo a participar com eles referente àquilo que eu observei, eu vou mostrando para eles o quanto de saberes eles têm, quantas oportunidades eles podem, sabe? É como se faltasse assim um empurrãozinho mesmo, para eles saberem quantas potencialidades eles já têm. Sim. Igual lá no Calunga agora. As mulheres estão produzindo muitas coisas artesanais com roupas e tecidos e calças e enfim, vestuário de um modo geral que não serve para nada. E elas lembraram como a vovó fazia lá atrás tapete. O que a Mônica falou muito bem da sopa, né? Porque eu tenho 1 ano e pouco que eu perdi a minha avó e 1 semana, 10 dias que eu perdi o meu avô. E eu fui assim, a netinha da vovó e do vovô mesmo, até grande. E eu lembro quanto que era gostoso minha avó abrir a geladeira e pegar assim, os picadinhos de tudo que estava lá e fazer uma grande comida. Então, toda vez que eu vou ao Quilombo e também na área rural, que eu estou atuando diretamente, eu sempre digo para eles o quanto eles podem transformar na vida deles a partir dos próprios saberes. Só que o mundo, essa mídia aí atual, mentirosa, né? Com respeito da palavra, mas eu vou ser direta, papo reto aqui com vocês, a TV e tudo fica mostrando que é preciso tantas coisas para ser feliz, né? Precisa de tantos recursos. Quando você ter uma horta em casa e poder se alimentar dela, é o recurso melhor que você poderia ter, porque você vai ao mercado e vê aquelas frutas todas bem bonitas, brilhosas, parece que passaram até óleo nelas. Eu, por exemplo, eu não quero comprar aquela fruta, porque para mim ela tem muito agrotóxico para ficar bonita, né? Enquanto a gente ter vasinhos em casa, porque a semente ela já foi geneticamente modificada, ou seja, a gente já não tem um produto mesmo 100% natural mais no nosso planeta hoje, né? Não existe. Mas quanto menos agrotóxico você puder botar, melhor. E lá no Calunga, para você ter ideia, hoje, 5 anos depois, a gente tem árvores frutíferas maravilhosas e grandes, de frutas que não tinham no Cerrado, de caixas que eu levava, de frutas que eu ganhava aqui no DF, do SESC, Programa Mesa Brasil, que é um parceiraço, tem um programa de alimentação saudável, então é um parceiro nosso, que a gente não trata como sistema, trata como trabalho direto à população mesmo. E as caixas que eu levava de abacate, de manga, de goiaba, foram só jogadas no terreiro. A gente só orientou eles a canalizar assim a água, porque não tinha água encanada lá. Hoje já tem. Então, a gente pegou água encanada e orientamos, uma orientação simples, de fazer valetas, assim, aonde a água pudesse passar, e no pé da onde essa água passa, plantar, jogar essas sementes. As árvores estão enormes. Então, assim, é só a gente parar e pensar um pouquinho, junto com os saberes deles, porque fala da verdade deles, da história do território deles, e dentro dessa história eu uso a minha segunda ferramenta de trabalho, que é a observação participativa, e funciona, dá certo, entendeu? Com os viveres e os saberes deles. Então é muito legal isso. Deixa eu só avisar vocês que a nossa reunião vai cair em alguns minutos, então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, vou parar a gravação, vou abrir outra sala e chamo vocês de novo. Pode ser? Porque aí a gente não corre o risco de perder nem a gravação e nem perder a fala no meio, tá? Tá bom. Vou fazer isso agora. Até já. Valeu.